Boa noite a todos nessa noite tão especial. Mais um programa, O Amor Está On, o nosso podcast que fala de assuntos tão importantes, casamentos, filhos e Deus, lógico. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um casal, ó, top. Você não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa O Amor Está On, começando nessa noite tão especial, você que está aí aguardando. E a gente está com um casal aqui muito top, viu, gente? Eu acredito que vocês aí estão curiosos para saber quem é, não é? E eu vou falar hoje com a reverenda Sandra, isso, a nossa querida pastora Sandra, querido reverendo pastor Nilson, que está conosco, abrilhantando essa noite nesse bate-papo. Sejam bem-vindos. E a gente vai conhecer um pouquinho de vocês nessa noite, vocês enquanto casal, enquanto nossos pastores, pai na fé. Que privilégio, né, Marcelo? Sim, que a gente certeza. Tem, né? Muito boa noite a todos vocês. Hoje é um programa realmente especial. Sim. É uma satisfação ter um casal de pastores aqui para brilhantar a nossa noite. Sim, e muito obrigada por aceitar o convite desde já. E a gente quer conhecer um pouquinho sobre vocês, né? Como casal, namorados, aí há tantos anos, e como vocês têm sido um exemplo para cada um de nós. Ok. Boa noite, Boa Shirley, Marcelo. É uma honra estar aqui e poder compartilhar, né, um pouquinho da nossa vida a dois, que é importante, né? No mundo que estamos vivendo, isso é essencial para cada casal, ser humano. E é muito bom, né? E a gente vai conhecer vocês aí, como vocês se conheceram, né? Todo mundo aí que está assistindo. Gente, quem está aí no YouTube, compartilha essa live, manda mensagem. Não se esqueça que hoje a gente tem a caixa misteriosa de semana passada. Então, coloca sua perguntinha aí pro pastor Nilson, pastora Sandra. Ele falou assim, ó, não precisa ter vergonha nas perguntas, hein? Não economize, Gente, ó, dá pra amada aí, pra esposa, esse presentinho aqui, esse mimo aqui, ó. Tem um número dentro dessa caixa aqui, gente, de 1 a 28. Então, aí vocês, né? Vamos diminuir hoje, né, Marcelo? Tá bom. Pra não ter problema, pode ser? Pode ser. Né? O pessoal não conseguiu acertar, vamos diminuir um pouquinho o padrão, então. Mas a gente vai conhecer, então, esse casal. Então, mande perguntas, vai lá, né, no Facebook, se inscreva também no canal da TV Leme, lá no YouTube, e compartilha essa live aí, né? E curte muito, né, pastora e pastor? Sim. Vamos conhecer vocês. Contem pra gente como vocês se conheceram. Como nos conhecemos? Tudo tem uma lógica, né? Conhecemos na igreja. Jovens, adolescentes na igreja, né? Nos conhecemos, acho que uns 2, 3 anos que ficamos assim, não juntos, né? Trabalhando com os jovens e adolescentes. E depois que veio, assim, o namoro. Eu tinha 17 anos na época. Bem novinha, né, pastor? E o pastor tinha quantos anos? 2 anos a mais, né? Tá igual a gente aqui, né, Tá igual a Marcelo? gente, né? Uma idade boa, né? Não pode fugir muito também, Não né? pode fugir, Senão dá não pode problema, fugir. né? Sério. 17, 19. E a gente se conheceu e caminhamos, né, assim, para o namoro. Namoramos 3 anos, né? Eu casei com 21 anos. E ele com 23. E foi uma época muito boa, né? Início de casamento. Revelando aqui meu primeiro namorado, o único namorado. Isso. E quem chegou em quem, pastora? Como que foi Nossa. esse A gente flerte teve aí? Na verdade, a gente teve um cupido, né? Teve uma amiga que também é da igreja. E ela percebeu, ela era muito minha amiga, a gente trabalhava junto. E ela percebeu na conversa. E aí ela começou, né? Manda recadinho pra lá, recadinho pra cá. Ela foi o nosso cupido. Sim. Lembro com saudade dela, faz muitos anos que eu não a vejo.
E o pastor Nils, o que você recorda, pastor, desse dia tão especial, importante, né? Que deu um gatilho aí na minha vida, na família. Boa noite, Shirley, Marcelo, aos que nos acompanham também nesse programa. Prazer para estarmos aqui. Bem, me lembro como se fosse hoje. Nós somos nascidos em Araras, da Igreja Quadrangular, e lá nós nos conhecemos. E aquele tempo não tinha catedral ainda na Paz. Os cultos eram realizados no que hoje é chamado salão social, lá que nós tínhamos o culto. Não era pastor, era apenas um jovem que estava assim participando com a juventude, com as nossas atividades, e não tínhamos tantos jovens, tantos assim, adolescentes, né? Na verdade eu era assim, iniciei com um adolescente, e quando já com 19 anos de idade, e que nós começamos a nos ver, né? Como já disse, o Cupido entrou no meio, né? Teve alguém que já pôde intervir aí, mandar recado para cá, para lá. E, Sempre tem. Né? E a gente não tem acompanhado os demais hoje, né? Os que se namoram, se isso acontece ainda. Nosso tempo a gente pôde ver alguns casos e também por nós também, né? E aí houve aproximação, né? De a gente já estar juntos, né? Eu acompanhar até a casa dela, tá? E começou o namoro, tá? Eu também, assim, de namorado mesmo, acho que foi ela a primeira também, tá? Pequenas paqueras, assim, aí, coisas, né? De adolescentes, né? Não considero namoro. Então, a esposa, né? A senhora Sandra foi a primeira também. Então, empatamos aí, né? Que bom, que lindo, né, de ver. E quantos anos de casados? Já partindo por 41 anos, né? Olha, 41 anos. Muitas coisas já se passaram, né? Perfeitamente. Durante esses 41 anos. Com certeza. Qual foi a maior dificuldade, assim, no casamento, no início, para vocês, de adaptação? Bem, ambos, nossas famílias, né, não eram de posses, então iniciamos um pouquinho de dificuldade financeira. Nós havíamos adquirido uma casa popular, a casa como foi entregue sem muro nenhum, né? Então vizinho com vizinho sem muro na frente. Nossa. Também hoje já entrega assim a casa popular já com, né, bem assim, bem feitinha, né, que temos assim presenciado. Naquele tempo não. Então, já bem, no casamento tivemos uns gastos, né? Compramos aí a prestação, vários tipo assim, eletrodoméstico, geladeira, fogão e tal. Então, pagando, né? Nós dois trabalhávamos, serviço secular. Ela estava numa malharia e eu estava na Torque, tá? Então, as dificuldades financeiras, elas pegaram bem pesado, mas nunca deixamos isso abalar nosso casamento, tá? Sempre levando com seriedade nossos compromissos financeiros e sabendo que tínhamos que lutar, tá? Tínhamos que enfrentar isso aí, né? Mas logo passou também, as contas ficaram para trás. Logicamente que a parte financeira sempre precisamos cuidar muito bem em todos os tempos, né? Mas assim, quando o início do casamento, assim, realmente a gente sentiu por ter assim assumido vários compromissos, né, no casamento. Em si, casar já tem uma despesa, tá? Na despesa, né? Mas graças a Deus passamos essa fase aí. Mas o bom, assim, né, Shirley, que todo casal que começa do zero, ele constrói tudo junto, né? Sim. E é bacana que ali as dificuldades elas vêm. Pô, é igual, vocês hoje têm uma história linda para contar, isso é importante, né? É igual com o Marcelo, a gente já casou meio com tudo meio pronto, né? Algumas coisas já... Marcelo já veio com a casa junto. Hoje que a gente está, né, tentando fazer uma outra casa do nosso jeito, da nossa forma, né, Marcelo? E é bom, assim, quando... E é gostoso, né? Imagino quem começa, né, do zero, assim, não tem nada e de repente começa a fazer junto. Eu falo assim, quem tem sonho não tem tempo a brigar. Até porque as pessoas
pessoas também hoje esperam, vamos casar só quando eu tiver casa, quando eu tiver carro. Não é bem assim, né? Assim, vocês já se conheceram, namoraram há pouco tempo, já tinha ali um propósito de Deus, né? Com certeza. Já se casaram e as dificuldades foram aparecendo, igual o pastor falou, as contas foram ficando por trás, né? Hoje outras novas contas vêm, graças a Deus também, né? Porque enquanto tem conta, vai adquirindo as coisas. A gente não tem contas, a gente financia sonhos. Né? E como é importante a gente, né, juntos, né, ali planejar, executar. Isso, e quando a gente faz sozinho, eu sempre falei, né, pastor e pastor, eu queria muito construir uma casa, sabe como é? Eu não, né, já entrei, a Marcela veio com a casinha de brinde. Glória a Deus por isso, mas é gostoso, né? Você construir ali do zero, ver as dificuldades, isso faz a gente crescer, não faz? Sim, com certeza. Eu costumo falar que essas lembranças, assim, no início, lembranças boas, sim, que assim faz a gente refletir, né? Quanto nós fomos abençoados, né? Até que chegamos e tudo que conquistamos. Experiências boas, sim, né? Mesmo que no momento dava aquela dor de cabeça, né? Não, vamos conseguir pagar, vamos conseguir, mas tem aquela deu tudo certo. Né, pastora? Sim, assim, sempre. Sempre precisa ter. Sim. Às vezes começa uma coisa, tem uma iniciativa do outro e o outro não apoia, aí fica difícil, né, pastor? Sim. Muito. A lembrança nossa desse local que nós morávamos, né? Num bairro assim bem retirado da cidade. E nós assim tínhamos o serviço, ela no dela, no meu. Então a gente pegava às vezes circular, né? E ela ia para um canto, ia para o outro canto. No almoço nós às vezes íamos para a casa da minha mãe ou da casa da avó dela, do pai dela, para dar tempo da gente almoçar um pouquinho junto, né? Porque às vezes o horário não batia muito bem, só um pouquinho. Então a vida era muito corrida, tá? E nós éramos bem ativos na igreja. Assim, atividade com jovens, os cultos, né? Então era bastante corrido para nós, os dois trabalhando fora, cada um no seu emprego, e à noite. E como não tínhamos carro, né? A gente precisava passar uma fase e pagar as contas aí, né? Depois Deus nos deu condição de comprar um carro, né? Vou dizer aquele carro, mas é um carro. Né? Mas a lembrança nossa é que o local não era pavimentado. E a gente saía da casa ali, quando chovia, meu Deus, né? Chegar na igreja assim, tinha que gastar a calça assim, né? A roupa. Levava uma sacolinha, com outros calçados. Foi difícil, né? Um tempo difícil. Foi difícil. Mas, tipo assim, tudo valeu, né? Para criar um laço ainda maior, né? E nesses momentos que a gente assim acaba conhecendo muito mais, né, um ao outro, né? Gratidão, né, pastor? Sim, gratidão. O papo tá bom, mas você não sai daí que a gente volta já, depois dos nossos comerciais. Na Drogaria Total, cuidar da saúde é nossa missão. Fazemos isso com preços que cabem no seu bolso. Qualidade, atenção e economia em um só lugar. Visite nossas 2 lojas em Leme e comprove. Cuidar da saúde pode ser barato de verdade. Drogaria Total. Lumiere Óticas. O jeito fácil e barato de comprar óculos e armações. Uma grande variedade e qualidade em óculos de sol e de grau. Ver com nitidez e clareza é essencial para aproveitar os melhores momentos da vida. Valorize a saúde dos seus olhos com grande estilo. Lumiere Óticas. Você já conhece o Silocimol? Silocimol é o queridinho da Timol. São ímãs organizados. Magnetizador de água. Ele deixa a água de 6 a 8 vezes mais fina. E por ser uma água extremamente fina, ela é um tratamento molecular à base de água, trazendo assim grandes benefícios para a sua saúde, tanto na prevenção como naquelas doenças crônicas já. Diabetes, colesterol, pressão alta, enxaqueca, insônia, gota e muitas outras alergias. Embora brasileiro, eu conheci lá em Londres, mas agora já está aqui em Leme para você. Vem conhecer! TV Leme, seu canal da cidade.
Estamos de volta com o nosso programa, com o casal Pastor Nício e Pastora Sandra. Temos os comentários. Isso, ó, vamos lá. Aqui o pessoal que está assistindo pelo chat da TV LM. Ali o Eduardo diz assim, ó, Pastor Nilson é uma referência hoje aqui na cidade. Grande conhecedor da palavra de Deus. Grande abraço a todos. Aí a Júlia diz assim, ó, boa noite, parabéns pelo programa, acompanho toda semana, Deus abençoe. E o Ramon diz assim, ó, que casal abençoado é Pastor Nilson e Pastora Sandra, sempre acompanho os cultos da Quadrangular na TV LM, é uma bênção. Olha só que legal. No chat do YouTube, pessoal, não esquece de se inscrever no canal da TV LM, tá bom? Gente, ó, G Barbosa, com a esposa assistindo, Luiz Macedo, boa noite. Edna Carvalho, Claudineia Prudente, Gisele Santos, falou que o número é 27, não é 27, já responderam. Rosimelo, Belinha, Cauane, ela diz assim, parabéns à TV Leme, que nos brinda com esse casal incrível, pastor e pastora. Nos dias de hoje, como treinar a cumplicidade e não ter rincha entre o casal? Mandou essa pergunta já. Eles respondem, tá? Boa noite, pastora Vera, tudo bem? Também mandando um abraço aqui para o pastor Nilson e pastora Sandra. E a Cauane mandou essa pergunta. Nos dias de hoje, como treinar a cumplicidade e não ter rincha entre o casal? Rincha é briga, né? Às vezes vai acontecer, sim, né? Porque cada um saiu de um lar, saiu de uma família diferente, né? Uma da outra. Então, vai sempre haver. Agora, eu aprendi, assim, com o passar do tempo, e acho que até ouvi você falando em um podcast passado, Sim. que a gente não casa para ser feliz, mas casa para fazer o outro feliz. Essa seria uma regra básica. Então, eu ouvi isso há muito tempo, né? E a gente tenta colocar em prática. Por quê? Eu penso, na minha forma de pensar, eu carreguei muitas coisas do passado. Então, acho que eu joguei um peso em cima do... Eu coloquei muita expectativa e não poderia. Sim. Né? Porque ele também tinha os problemas dele. Né? Sim. E a partir do momento que a mente vai clareando, então vai se ajustando. Então aí a gente vai na submissão, fala menos, ouve mais. É importante, né? Muito importante. E a gente vai aprendendo também, né, pastora? Porque eu falo assim, nossa, eu falava demais. Falei, Senhor, me dê esse dom para outro lugar, então. Né, que é onde eu fale de ti, porque muitas vezes a gente precisa se calar. Sim. Coisa que a gente já falou, agora tem que esperar. Eu falo que a rixa é essa implicância mesmo, né? Um com o outro. De não, às vezes nem suportar o outro falar de novo a mesma coisa, né, pastor? Sim. Eu acho que vai se conhecendo dia a dia e você vai percebendo que não pode lidar da mesma forma que lidou quando não deu certo. É verdade, você vai se conhecendo. Então você tem que. De novo. Então, às vezes, né, acho que não existe casal que saindo cada um de uma família diferente, educação diferente, costumes diferentes e se une 100%. Acho que isso não existe no mundo todo, né? Cada um é cada um. Mas se passar do tempo, você vai se conhecendo e tipo assim, cada um tem que abrir mão um pouquinho, né, daquilo que não agrada ao cônjuge, precisa adaptar. Então é uma vida assim, de considerar a outra pessoa para que, logicamente, como foi dito aqui, né, para fazer a pessoa feliz, né? Exatamente, ainda mais quando fala, né, isso eu não gosto. Isso não Aí você fala assim com todas as letras, eu não gosto disso. Você escreve cartaz e a pessoa vai lá e faz, né? Porque já é um costume da pessoa, né? Não falo nem de coisas erradas, grosseiras. Às vezes tira a toalha da cama, já falou um monte de vezes e a pessoa continua fazendo. Então essas coisinhas pequenininhas vão atrair nas outras maiores também. Né? Sim. Tem uma pergunta aqui, pastor Nilson. Acho que é pro pastor mesmo. Pastor Nilson, a paz. O G Barbosa. Em algum momento da sua trajetória como pastor, o pastor pensou em desistir?
não vou dizer assim que eu pensei em desistir. Eu tive assim, como assim, dificuldade de enfrentar certos problemas, né, ou lutas no ministério, tipo ocorrendo aqui em Leme, que já fez 30 anos que eu estou aqui. 30 anos é uma vida, né? Então tem momentos, para ser bem sincero, abrir o coração, atendendo aí a pergunta com transparência, né? De mudar de lugar, de cidade. Isso sim. Não desistir do ministério, tá? Mas mudar de lugar, porque tipo assim, aquele problema difícil, eu falei, meu Deus, eu estou assim, sofrendo, sem merecer, né, a situação que foi criada. E por que eu tenho que sofrer isso? Eu vou para outro lugar, deixo esse povo aí, zero, tipo assim, né? Vou para outro lugar e hoje também é assim, aquelas ocasiões, né, que situações ocorreram, tinha feito até contatos já com outros pastores, tá? E uma ocasião até um pastor veio conhecer aqui. Eu estava até de viagem, não estava aqui, não recebi ele, mas fiquei depois sabendo, né? Um plantonista falou, veio um pastor aqui, já sabia já, né? Ele ficou todo assim feliz, né, em oferecer a igreja aqui para ir para dele. Isso aconteceu já, tá? Nunca falei para a igreja isso, né? Ele teve que... Mas graças a Deus, pastor Luiz, pastora Sandra está com a gente aí, pessoal, fique tranquilo, tá? Nós vamos ficar muito Só cortando um pouquinho, o pastor já fala já sobre isso, né? Gente, alguém acertou o número aqui. Ô, glória! Ô, glória a Deus. É você mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Senão a gente vai ter sorteio se colocar mais pessoas com o mesmo número. Ai, gente. Oh, Neia, era até o 28, tá? Neia, 32. Um beijo, Neia. Te amo. Gente, a Gisele Santos levou esse mimo aqui, ó. Ela acertou. Era o número 28. 28, você acertou, Gisele. Só pegar comigo o seu mimo, tá bom? Abraço. Gente, semana que vem tem mais sorteio. O sorteio hoje acabou, né? O sorteio da Caixa Misteriosa. Acabou. E Shirley, só aqui, ó, a Gabriela diz assim, ó: oi, sou uma grande admiradora do casal, principalmente da pastora Sandra. Amo ouvir ela nos cultos. A Gabriela aqui, pastora, olha. Gabriela Araújo. Que bom, Gabriela. Eu não estou me recordando esse quem aqui é o mas... pessoal da TV Leme que assiste, acho que deve assistir. Ah, tá. Penso. Mas graças a Deus, o pastor Nilson está aqui com a gente. A pastora Sandra está aqui com a gente. Tem bastante gente, ó. Juliana Mello fala assim, ó: quais estratégias vocês utilizam para fortalecer o vínculo emocional e a comunicação entre vocês como casal? Ó, emoção e comunicação, hein? Essas duas, ó, às vezes, tem probleminha, né? Na verdade, assim, isso conta muito com a graça de Deus, tá? Porque a gente lida com o povo e sabe cada pessoa, né, é de um jeito, cada cabeça é uma sentença. A história daquele senhor e a criança e o burrinho, o jeguinho, coisa assim, né? Você pode, né? Você põe o velhinho em cima e pessoas criticam porque a criança está andando ali, e tira o velhinho, põe a criança, critica porque o velhinho está andando, deixa a criança em cima, tira os dois porque serve o jeguinho, põe os dois em cima, está massacrando o jeguinho. Então, isso qualquer jeito que você faz, vai ter pessoas contrariando, tá? Então, você lida com isso constantemente. Lidamos com a situação de alegria no casamento, aniversariante, adquirir um carro, uma casa e tal. E a tristeza quando perdemos pessoas da igreja, pessoas próximas, pessoas de amizade. A emoção, ela fica assim, né? Lá em cima, tá feliz, tá triste também. E a gente compadece daquelas pessoas que têm as perdas da família, né? Nos alegramos com quem está assim no casamento, alegria, festa, formatura, e venceu nessa luta, naquela luta. Então a gente lida com isso constantemente, tá? Fácil não é, tá? Não é por nós, mas é por Deus. Eu falo assim, a bondade de Deus. A bondade de Deus. Todos os dias. Muitas vezes nós somos maus. É pela natureza nossa. Sim. A gente sente emoção, às vezes a gente sente muito amor pela pessoa, daqui a pouco fez algo que a gente não gosta, a gente tem raiva. Então, como saber, né, nessa área emocional,
qual que é a decisão que eu tomo? Muito, né? Às vezes ali no aconselhamento pastoral, eu vou largar, né? Eu vou deixar porque eu tô com ódio, tô com raiva. Começa a se lembrar de coisas que já fizeram. Aconteceu com vocês algum aconselhamento assim? Na verdade, assim, a gente tem ficado triste com pessoas que a gente tem desperdiçado tempo com ela. Às vezes tem 3 horas pessoa, né? Tem ocasião que a gente ficou horas e horas. A gente desgasta, não tem problema nenhum, porque é um investimento no reino de Deus. Mas as pessoas que você mais ajuda são as pessoas que te abandonam, pessoas que saem, criticam, né? E ficamos a nos perguntar assim, que mal fizemos para a pessoa agir assim com a gente, né? O que nos dá força é quando olhamos para Jesus e vê o que ele passou, não merecia nada disso. Então a gente fala assim, tô bem, tô bem. E às vezes você vê ali um probleminha bem pequenininho, e você fala assim, nossa, eu já quase passei por isso, e dá jeito, não, eu vou largar, eu vou divorciar. Sim. E quando ele já vem querendo o divórcio, assim, pastor, como vocês lidam com essa situação? Nós temos já essa frase como uma regra, né? Bom, nós não estamos aqui incentivando ninguém a divorciar, não. Nem vamos falar para divorciar. Mas a decisão cabe a cada um. É bem pessoal. E as situações. É bem pessoal. Aí ela apresenta. Geralmente nós atendemos depois atendemos o cônjuge, né? E às vezes dá certo depois de atender os dois juntos. Já aconteceu isso. Você ouve o lado, tem que ouvir o outro. O outro lado. Que quem conta assim, a história conta a versão, né, das pessoas aí. Mas às vezes não é isso, né, que está ocorrendo, né? Acho que teve um caso que eu aconselhei a divorciar. Acho que um caso, eu lembro. Por quê? Porque se eu não falar para divorciar, amanhã vai ser tarde demais. Vou escutar que morreu, matou um. Não, estava assim já. Estava em questão assim. Falou, olha, a gente não pode viver junto mais, tá? Deixa isso de lado e vai ser feliz, né? Mas dificilmente nós aconselhamos a divorciar. A gente, vamos estar orando, né? Deus faz a obra. Conversa com um, conversa com o outro, os dois juntos. Mas tem casos que a gente desgasta, mas não vai ter jeito mesmo, né? Tá, já está bem complicado mesmo. Está decidido também. Desgastado já, desgastado, né? E às vezes foi um casamento forçado. Tem todos esses detalhes que você tem que analisar. Não foi realmente amor, não, foi de conveniência naquele momento. Entendi. Pessoal, fica aí ligadinho, a gente já volta já. Vamos para os nossos comerciais. Na Drogaria Total, cuidar da saúde é nossa missão. Fazemos isso com preços que cabem no seu bolso. Qualidade, atenção e economia em um só lugar. Visite nossas 2 lojas em Leme e comprove. Cuidar da saúde pode ser barato de verdade. Drogaria Total. Lumiere Óticas, o jeito fácil e barato de comprar óculos e armações. Uma grande variedade e qualidade em óculos de sol e de grau. Ver com nitidez e clareza é essencial para aproveitar os melhores momentos da vida. Valorize a saúde dos seus olhos com grande estilo. Lumiere Óticas. Você já conhece o Silocimol? Silocimol é o queridinho da Timol. São ímãs organizados. Magnetizador de água. Ele deixa a água de 6 a 8 vezes mais fina. E por ser uma água extremamente fina, ela é um tratamento molecular à base de água, trazendo assim grandes benefícios para a sua saúde, tanto na prevenção como naquelas doenças crônicas já. Diabetes, colesterol, pressão alta, enxaqueca, insônia, gota e muitas outras alergias. Embora brasileiro, eu conheci lá em Londres, mas agora já está aqui em Leme para você. Vem conhecer! TV Leme, seu canal da cidade. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amor Está On, e você aí fica ligadinho, compartilha essa live, não deixa de se inscrever no canal da TV Leme. Gente, lembrando que a Gisele Santos já ganhou, acertou o número 28, tá bom? Mas eu tô em dúvida se tinha o número 28 mesmo, vamos ver aqui. Só para mostrar para vocês.
Ai, costelinha. Aqui ao vivo, viu, gente? Ó. 28. Dá pra pegar a costelinha? Aê. Então o pessoal fala, tem nada, não tem número nenhum. Chico, mas por que você colocou 28? Não sei. Seu aniversário. É verdade, eu não tinha pensado nesse detalhe. Estamos aqui com o casal de pastores abençoado. É um privilégio ter eles aqui, né? O pastor Nilson e a pastora Sandra. E a gente está conhecendo um pouquinho da história deles, da vida deles. Mandem perguntas aqui no chat. Olha, a Claudineia que mandou, né? Que ela não ganhou, que pena. A Priscila Jimenez, a pastora Vera. E tem mais uma pergunta para o casal. Como vocês aconselhariam casais a equilibrarem o tempo e as responsabilidades individuais, mantendo espaço para o relacionamento? Ou seja, né, o tempo para o relacionamento, a qualidade. Estamos aprendendo. São tempos A vida é muito corrida, nossa. Estamos aprendendo. Eu creio que a correria do dia a dia, todos lidam com isso, né? Sim. Porque a gente pensa assim, eu acredito que daqui um ano vai ficar um pouquinho melhor, né? Vai ter mais tempo pra gente. Aí você passa aquele ano, você vê que aumentou mais ainda, né? Aí você fala, nossa, meu Deus, né? E eu queria assim, tipo, quando chegar uns 60 anos de idade, a gente vai conseguir, né? Vai passando várias situações e tal, mas não adianta, né? A gente tem muito o que fazer, tá? Em termos de construção da nossa vida, que envolve a família, que aumenta a família, né? Envolve surgindo os netos, né? Que são filhos, na verdade, pra gente. A igreja também tem o seu crescimento, e quanto mais cresce, trabalha mais ainda. Então, aí eu falei, tudo pela graça de Deus, né? Você conviver com essas situações e manter, né, o nosso tempo de relacionamento. Como o ministério cresceu, né, pastor? Sim. Vocês têm crescido dia após dia. Mas no início, como que foi para vocês, né? O pastor foi ter o chamado, a pastora, como que foi? Na verdade, eu senti o chamado, não tive dúvida. Eu assim, tinha um projeto meu de vida, eu estava na Torque, eu alcancei onde eu queria chegar, que é projetista elétrico, né? Tinha feito o curso já de eletrotécnico, tinha feito vários cursos pelo Senai, que a Torque pagava para a gente, né? E eu avançando e queria fazer engenharia, faculdade de engenharia. Então eu estava já onde eu queria, no tempo certo para avançar. Já estava verificando faculdade em Piracicaba, um emprego em Piracicaba também, uma empresa assim idêntica à Torque, né? Mas onde Deus começou a chamar para o ministério, e fui sentindo esse aperto mesmo aí, esse aperto, não pude resistir ao chamado de Deus, tá? Deixei tudo de lado, os estudos, os sonhos, né? Deus mudou completamente a minha vida. Uma viravolta que deu, tá? Porém, me senti muito bem. O que eu não queria ser pastor. Não, nunca quis ser pastor, tá? Eu tinha, assim, uma aversão por conta de colegas que falavam mal de pastores, né? Pessoas que criticavam, tudo mais. Falei, nunca vou ser pastor. Tá? Mas Deus chamou, não teve como a gente recuar, não teve como assim retroceder. Fui avançando na igreja, nas atividades da igreja, né? Você faz isso, faz aquilo. Quando eu vi, estava tomado já com a sua igreja, tá? Só cortando, pastor, às vezes a pessoa fala, nossa, pastor, né? Mas a gente que acompanha o pastor, que é o pastor, quanta atividade, quanta responsabilidade é ser um pastor, né? Principalmente da igreja. Quando a gente leva com seriedade, realmente a gente se envolve de corpo e alma, tá? Tem alguns, que todas as profissões têm, pessoas que não levam com seriedade, tá? Mas a gente abracei o ministério, ainda penso que novo de idade, né? Nós nos casamos, eu tinha 23 anos de idade, então 25 já para o ministério, 25 anos de idade, acho que é novo na verdade, né? Mas eu já estava assim muito envolvido já, não era alguém que estava querendo experimentar alguma coisa, provar, né? Já está bem envolvido já. Já estavam casados? Casados. Quando ele começou, já estávamos casados. Aí eu demorei um pouquinho mais para aceitar o ministério, né?
nós fomos transferidos para Conchal e a primeira cidade, né, como titular. E eu confesso que chorei muito, né, na mudança. Parece que eu estava mudando para outro lado do planeta. Era do lado de Araras, né? E fomos para lá. Eu já estava com meu primeiro filho, né, o Davi. Ele completou 1 aninho lá em Conchal, mas aliás, os 3 nasceram em Araras, né? Mas e aí eu lá estando trabalhando, ele voltou a estudar, o esposo voltou a estudar, fazer letras, né, em Araras, e aí eu me engravidei do segundo, e aí ele deixava a igreja no meio da semana, e eu tinha que ir com o Davi do lado, porque eu não dirigia nessa época, e o barrigão da segunda gravidez, ir lá dirigir o culto, fazer louvor, pregar. E foi indo. Eu acho que eu fiquei assim, sabe, estafada, né? Aí um dia eu sentamos lá para conversar. Eu falei, olha, chamado, quem recebeu foi você, não fui eu. Então não me fique cobrando as coisas para participar, né? Porque ficou tudo nas minhas costas durante a semana, embora tinha menos atividade que tem hoje, né? Mas ficou nas minhas costas. E eu cuidando do Davi com 1 aninho e pouco e já esperando o André, né? E aí eu falei assim, ele ficou em silêncio um tempo. Aí ele falou assim, você acha que o nosso casamento foi de Deus? Aí eu parei, né? Sim, sim, foi de Deus. Então, você também recebeu o chamado. É uma só carne, né? Uma só carne. Não tem pra onde correr. E a partir daí, então, já fui mais me soltando, jogando, né? Aceitando a responsabilidade, logicamente que eu tive os 3 filhos, né? Assim, diferença de 2 anos, os 3. E aí criei os 3 juntos, né? E como ele estudava, dava aula, ele tinha pouco tempo pra gente, né? Então ele já foi acostumando, assim, eu fazia papel de mãe, de pai, e às vezes, né? Muitas vezes eles acham que pastor é só pastor, né? O pastor já trabalhou, já foi professor. Muitas pessoas tiveram aula com o pastor Nilson. Sim. E a pastora ele se dedicando aos filhotinhos. Aos filhos. Quando eu Isso. estava em Araras, no ministério, eu fui co-pastor lá 2 anos e meio, mais ou menos, né? Comecei em 85, no mês de janeiro, e eu saí em 86, no mês de agosto. Meu Deus. E aí eu não tive como voltar a estudar, fazer faculdade, porque minhas atividades eram à noite. E não tinha faculdade durante o dia ainda nesse tempo aí. Então era assim, eu tentei, não pode estudar, porque se você for estudar, você deixa o trabalho da noite. Era evangelista, né, assim, em templo, naquele tempo não tinha capelas ainda, né, em salões assim aí. Aí quando fui para Conchal, que assumi no mês de agosto, a primeira coisa que eu fui, falei, vou voltar a estudar. E já me inscrevi, matriculei já, e tive que fazer em Araras, não tinha em Conchal. Eu Araras, em Mogi, né? Mogi Mirim, né? Aí eu optei por Araras, e então foi 3 anos viajando todo dia, veja a correria, né? Quando eu terminei, eu emendei já, matriculei, fiz a inscrição, vestibular, já foi em Pinhal, fazer faculdade de Direito. E aí para ajudar na parte financeira da aula, estudando faculdade à noite em Pinhal e dando aula e dirigindo a igreja. Não, foi uma loucura. Eu não poderia perder tempo. Tá? Só que no 3º ano, que era 4 anos naquele tempo lá. Pastor, na época? Eu fiquei, eu assumi em 87, terminei em 90, né? Faculdade de Letras, 90. Então 31 anos, né? 31 anos. Aí comecei aí em Pinhal, e dando aula para poder ajudar na parte financeira. Então eu dava aula de manhã das 7 ao meio-dia. Eu tinha só o período da tarde para cuidar da construção, inclusive fazendo lá em Conchal.
E 6 horas tinha que sair já para a faculdade, que em Pinhal é longe, né? Longe. Eu pegava Chegava ônibus. meia-noite e meia. Chegava meia-noite e meia, quase 1 hora. E aí que ia jantar, né? Para dormir. Fazer janta de bastante. Aí Deixar tem que conversar um pouco também. Nossa, era casal. corrido, muito corrido. Então as pessoas às vezes não sabem, né, da luta da gente. Eu chegava às vezes em Conchal, de ônibus, meia-noite e meia, chegando lá, e ninguém, tudo escuro, não tinha ninguém assim na rua, nem um gato não via. E eu falei, meu Deus, que sacrifício, né? E depois as pessoas vão falar do pastor, mal do pastor. Eu estou pagando um preço alto, né? Pagando, estudando, trabalhando de manhã para ajudar na parte financeira, e vão ter pessoas que vão criticar o pastor ainda. Como tem, sempre tem. Sempre Fazendo, tem. não fazendo, sempre tem. Mas, pastora, conta pra gente, como se fazer janta à meia-noite? Por causa desse compromisso da faculdade, o que aconteceu? Nós começamos a lanchar. Então, a gente, até hoje, Lancha. a partir daquela data lá, só lancha à tarde, a gente não janta. Janta assim, se sobrou e aí dá vontade de comer a comida, senão é lanche mesmo. Vamos terminar um pouquinho esse assunto, né? E vamos falar sobre outro assunto importante, que é a submissão. Né? Eu acredito que foi importante para a pastora a submissão, como ser semelhante a Cristo, também para o pastor. Só que a gente vai falar desse assunto depois com nossos comerciais. Na Drogaria Total, cuidar da saúde é nossa missão. Fazemos isso com preços que cabem no seu bolso. Qualidade, atenção e economia em um só lugar. Visite nossas 2 lojas em Leme e comprove. Cuidar da saúde pode ser barato de verdade. Drogaria Total. Lumiere Óticas, o jeito fácil e barato de comprar óculos e armações. Uma grande variedade e qualidade em óculos de sol e de grau. Ver com nitidez e clareza é essencial para aproveitar os melhores momentos da vida. Valorize a saúde dos seus olhos com grande estilo. Lumiere Óticas. Você já conhece o Silocimol? Silocimol é o queridinho da Timol. São ímãs organizados. Magnetizador de água. Ele deixa a água de 6 a 8 vezes mais fina. E por ser uma água extremamente fina, ela é um tratamento molecular à base de água, trazendo assim grandes benefícios para a sua saúde, tanto na prevenção como naquelas doenças crônicas já. Diabetes, colesterol, pressão alta, enxaqueca, insônia, gota e muitas outras alergias. Embora brasileiro, eu conheci lá em Londres, mas agora já está aqui em Leme para você. Vem conhecer! TV Leme, seu canal da cidade. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amor Está On e respondendo a pergunta que eu fiz aqui para o casal sobre submissão, né? E o homem ser semelhante a Cristo. É um desafio nos dias atuais? Eu diria que é um desafio, mas quando você estuda a palavra de Deus e vê que Cristo sendo a cabeça e nós somos o corpo, e aí quando vem para a hierarquia de família, né, Cristo a cabeça, o marido, depois a esposa, depois os filhos, você vai aprendendo a se colocar no seu lugar. Agora, logicamente que assim, o marido tem que colaborar com isso também, né? E você submissa a ele. Tentar agradar. Aí que entra aquele caso que nós falamos no início, né? Eu quero fazer ele feliz. Ele também quer me fazer feliz. Então, fica fácil ser submissa. Não é uma coisa difícil, não é? Não. Que todo mundo está falando. Não, que é o que eu penso que vale, né? Nada disso. E a questão não é assim o termo machismo, tá? Sim. Com respeito à submissão, está debaixo de uma missão. Eu tenho uma missão, está debaixo dessa missão. Como se fosse um guarda-chuva, né, de proteção à esposa. Então, e ela vai se sentir assim, privilegiada, honrada,
por estar sendo submissa, uma vez que eu tenho uma missão com Cristo, também sou submisso a Ele. Veja que Cristo, na Bíblia diz que amou a igreja, tá? E a igreja está submissa a Cristo. E esse amor de Cristo é que nos dá toda a segurança, toda a alegria, né? Porque Cristo, ele se entregou. Seu marido, assim observar bem, se entregar à esposa, qual é a esposa que não quer se submissa a ele? Se torna uma coisa fácil, né? E natural. Natural. Né? Porque o mundo fala que a submissão, né, é uma coisa ruim, a submissão. Eles têm uma imagem diferente, distorcida da realidade, que a submissão ali, né, aquela coisa machista, né? Eu mando, você fica quieto. E não é isso. É a mulher olhar para esse esposo e falar, nossa, ele segue a Cristo, ele me trata bem, ele me dá honra, ele tem um caminho para seguir e eu vou seguir juntamente com ele, apoiando ele. Porque o apoio tem que ser mútuo, né? Não apenas de um. Né? Igual quando falou, né, do ministério aí. Né? Eu falei, eu tenho chamado, você é uma só carne comigo, você tem também. Não tem jeito, não tem para onde escapar, não tem mais isso de individualidade. Conjugalidade, agora os dois, é uma só carne. Então não tem mais, tudo que me dói no outro também. Sim. Ter essa empatia um com o outro. E quando a gente entende que o nosso marido ama tanto Jesus quanto nós, aí é natural. Aí você fala assim, me dá conselho, né? Me ama, que eu vou deixar, não acredito em você. A igreja, ela é submissa a Cristo com prazer. Por quê? Porque ele deu a vida pela igreja. Tá entendendo? Se ele deu a vida para a igreja, por que não se diz satisfação em servir a Cristo, né? Então, se o marido também fizer o que Cristo fez pela igreja, pela noiva, que é a igreja, se o marido faz para com a sua esposa, ela tem toda a alegria também estar submissa, tá? Porque lá fora fala que o casamento é um fardo, né? É difícil ser leal, é difícil obedecer, é difícil servir, mas não é assim. Não. A gente sabe que quando a gente segue a Cristo, o pecado não é mais opção na nossa vida. Nos dá nojo, nos dá, né, asco, assim. Então você não tem mais isso como opção. Porque o seu amor por Jesus Cristo é tão forte, tão íntegro, que aquilo te afasta. E a mesma coisa, né, do marido com a mulher. Ele ama tanto você que aquilo não é custoso para ele fazer. Muitas vezes até as nossas vontades, né, pastora? Eu falei que a mulher é com jeitinho, ela é sábia, né? Às vezes aquele jeitinho carinhoso, eu falo assim, quando a mulher ela acorda tola, ela fala, hoje eu vou ser a tola. E ela é a tola mesmo, porque o marido tá bravo, não acontece nada. Os filhos estão bravos, né? Também não acontece nada. Mas se a mulher acordar brava, ela acaba com o clima da casa. Sim. Né? Porque a mulher, ela tem essa parte emocional um pouquinho mais aguçada. Só quando ela quer ser sábia, ela, né, incentiva esse homem a liderar. Ela incentiva esse homem a buscar o melhor para a família. Mostrando, né, a honra que ele tem, né, amor? Sim, é verdade. Só aqui, para o pessoal da TV Leme aqui, fizeram umas perguntas aqui, ó. A Fernanda diz assim, ó. Olá, os cultos da Quadrangular são maravilhosos. Amo os louvores e a palavra. Os filhos dos pastores também são uma bênção. Aí o Edivan diz assim, ó. Assista os cultos da Quadrangular na TV Leme sempre. Olha lá, pastor Wilson, ó. Sugira um programa de instrução da palavra. Seria muito bom. Parabéns pelo programa. E tem uma pergunta aqui do Marcos, que ele diz assim, ó. Paz do Senhor, viúva ou viúva, pode se casar novamente? Não. Gostaria de saber a opinião dos pastores. Deus abençoe. Essa pergunta da pessoa. Essa pergunta é quase que reclamativa. Né? Pela Bíblia Sagrada, tanto ela, a mulher, quanto o homem, se viúva, tem toda a liberdade, todo direito em se casar, não há nenhuma proibição. Não se obriga a casar, tá? Não se obriga e não há proibição. Tipo assim, fica livre, tá? Agora você precisa ver bem a pessoa que está escolhendo, né, para a convivência, se não é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, só isso. Porque às vezes ela não quer ficar sozinha, a pessoa, e arruma para a cabeça às vezes, né? Eu já vi vários casos assim. Então tem que pensar muito bem. Por Deus não há proibição, mas tem que ver muito bem, porque vai pegar uma pessoa já vivida,
Uma coisa é casar-se quando ainda é jovem, vai aprendendo um com o outro, vai se moldando um ao outro. Agora, outra coisa é já ter uma certa idade, pensando em alguém com 50, 60 e aí vai. E vai também estar com a pessoa nessa idade que teve vida diferente, né? Com seu cônjuge, tornou-se viúva. Então agora se ajuste, não fica tão simples assim. Tá? Então tem que pensar nessa questão. Por Deus, pela Bíblia, não há nenhuma proibição. Só esclarecendo, a gente ia ter o quiz, mas não Shirley, vai. eu consigo aqui, pensa. Ah, a gente vai conseguir fazer o Vai quiz? conseguir, Ô, vai besta. conseguir. Mas espera aí, só uma perguntinha aqui antes. A Kawane, ela pergunta assim, eu gostaria da opinião de vocês sobre o alcoolismo. Na minha opinião, a principal causa de destruição da família. Como resolver essa questão de alcoolismo? Olha, a Bíblia Sagrada, ela tem assim, em vários textos da Bíblia, e às vezes algumas pessoas elas vão para alguns textos e acham que há assim liberdade para beber, tá? E algumas pessoas até apresentam que Jesus também bebeu vinho, porque ele transformou água em vinho, que na ceia também deu vinho, tal. Mas tem que estudar a Bíblia olhando para um coração de Deus puro, verdadeiro, como que Deus, que sabe muito bem que o álcool destrói a pessoa, destrói a família, tá? Eu acompanhei quantos e quantos casos, pessoas que, mas tomar um pouco só, que mal tem, é o pouco, é o começo, começa pelo pouco, tá? E o pouco da pessoa às vezes é um pouco que é meia garrafa, tá? É um pouco dela. Então, a bebida nunca fez bem para ninguém. Destruiu o casamento. Quantos acidentes, quantas mortes, tá? Então, se cada pessoa refletisse bem, não precisa nem olhar para a Bíblia Sagrada. Olha para a situação, olha para a vida que está acontecendo, tá? Então, o que aconselhamos? Pessoas precisam vencer isto, abandonar esse tipo de coisa, não começar, quem ainda pensa em começar. E lá atrás existia a cultura assim. Quando eu era adolescente, meu pai bebia, depois se converteu. Meu pai bebia. Eu achava que bebia também, até por ser homem, tem que fumar também. Parece que a cultura daquela época, se você não fumasse, né, não era homem. Então eu comecei a beber também. Comecei a beber. Tá? E tem pessoas que acreditam nisso. Pensam nisso aí. E ainda as mulheres, né? Eu acho pior ainda as mulheres que fumam. Eu vejo o homem fumando, a cultura já de trás, né? Quando eu vejo mulher, para mim perde toda a beleza dela, tá entendendo? Então, essas coisas não trazem nenhum benefício, tá? Na questão do corpo da pessoa, né? Em termos de saúde, tanto um vício quanto o outro, não traz benefício algum entre ela e Deus. Deus não nos fez para nos destruirmos com os vícios, né? Se a pessoa refletisse isso, não seria diferente. Totalmente. Muito diferente. Não começar pelas pequenas doses. Sim. Bom, o papo tá bom, mas a gente vai pro nosso quiz agora. Estamos quase encerrando o nosso programa. Vamos lá. Quiz. Musiquinha romântica. Tem musiquinha romântica aí, Gostaria, não? Vai ser música romântica mesmo. São 10 perguntinhas, tá? Pode os dois responder. Ou escolher entre vocês quem responde, tá bom? Vamos lá. Tá. O que cada um estava vestindo no primeiro encontro? Nossa. Meu Senhor. 41 Meu anos Senhor. atrás. Olha, com certeza a minha calça era aquela, como que é, de boca de sino? Boca de sino. Que era costume, né? O meu, assim, cabelo também era bem crescido também, aquele tempo lá. E o bigode, pastor? Tinha? Bigode. Não. Naquele tempo, não. Não. Eu não me lembro. Eu lembro quando ele me levou a primeira vez, do nosso primeiro beijo, na esquina da minha casa. Eu lembro, mas a roupa, vou ficar devendo. Tá, outra pergunta. Quem disse eu te amo primeiro? Eu acho que fui eu. Eu penso que foi ela primeiro. Tá bom. Terceira pergunta. Qual a coisa mais romântica que fizeram juntos? Acho que nossa viagem, lua de mel. Lua né? de mel. Eu acho que foi, né? É Foi marcante uma pra base.
uma base para o nosso casamento. Foi, Na olha, verdade, naquele tempo lá, pensasse em lugar longe. Foi bom. Aquele tempo fomos nosso pra- lá, e lugar longe não era muito fácil, não, né? Vamos pra Praia Grande. Aquele Praia tempo lá Grande. era. A primeira era vez, top, né? a Era top, primeira vez que eu era fui para top. praia. Então marcou muito, passamos uma semana. Não é Foi, o lugar, né? é a a intenção. Sim. O que mais gostam de fazer juntos? Acho que dentre as coisas, que assistir um filme às vezes, né? Quando Assim, vamos relaxar. aí depende, Depende. O que fez o dia cada um, né? Se tá muito Depende, cansado. pode ser ele, pode ser eu. Vamos lá. Para qual país querem ainda viajar juntos? País que ainda não conheceram. E voltaríamos para Israel, Para Israel. mas um país que nós não conhecemos, talvez a Espanha, penso eu, nós não conhecemos ainda, né? E também na África, e eu iria, só que queria em grupo, né? Vamos lá. Qual mania, se dá pra falar, né? Lógico. Qual a mania mais estranha que ele ou ela tem? Vai falar um do outro. Mania, às vezes, com essa cabelo. Mania. Coisa simples. Para mim, assim, se ela quer falar comigo, às vezes não está perto de mim e tem um barulho perto de mim e me irrita às vezes, né? Eu falei, chega perto e fala. Às vezes um chuveiro ligado, né? E o barulho da água ali, ela falando, não adianta, estou entendendo nada, né? Repete aí. O meu é esse. A dele acho que é a falta de paciência comigo. É assim, porque ele atende toda a igreja, atende a família. Agora, às vezes falta um pouco de paciência comigo. É uma mania que ele tem. Perdoa a paciência. Vamos lá. Vocês têm algum apelido entre vocês? Não nem precisa contar, né? Não, mas não tem. Eu chamo ele de bem, né? Ah, bem. Bem. Amor. É bem. Não falo pelo nome, não consigo falar, né? Não, nunca chamei ele pelo nome. Meu marido também fica bravo quando chama pelo nome. Você tá brava Tá errado, comigo. hein? A gente acha estranho chamar pelo Sim, nome. sim. O que vocês mais gostam um no outro? E agora, não? Fala assim, assim, abre caminho para mim. É bastante coisa. Sim. Na verdade, assim, eu admiro ele no ministério e sempre, assim, gostei de ver ele de terno. E eu amava a barba, bigode. Tanto é que ele deixou a barba e bigode por causa de mim mesmo. Olha, grande descobertas nessa noite. Mas vai saber, né, pastor? Não, o pastor sim. não tá gostando. De minha parte, eu acho que admiro às vezes que numa situação difícil, de nervosismo, de muito o que fazer, e às vezes ela tem um pouco de paciência comigo, entendendo? Que ela, né, porque se fosse eu, talvez não teria, né? Então, admiro isso aí, né? Porque se não for paciente com a gente em momentos assim, né? Difícil, né? Alguma vez vocês já discutiram uma coisa boba que vocês até dá risada hoje? Nossa, a gente não certeza. acredita que eu briguei por isso. Acho que muitas vezes. Quantas vezes, né? Hoje a gente repensa, mas por que brigar por aquilo, né? Às vezes tem uma ocasião, nós estávamos lá em São Paulo e atravessei a Avenida Paulista, tá? E está discutindo por coisa boba, entendendo? Não sei se era para virar um lugar, se não virar, não virou. aquela Coisa, coisa do boba, Waze, por quê, do né? mapa. No meio do trânsito, assim, discutindo os Dá muita dois. discussão isso, né, pastor? Dá. Eu acredito que você virou só a rua errada. O GPS falando que era pra direita e virou pra esquerda. Algo assim, né? E de gente estressada, às vezes, naquele trânsito pesado ali. Eu passei no Paulista, não sei se foi sinal fechado, o que foi lá, por discussão nossa, né? Perdeu a atenção do trânsito por uma coisa bobeira aí, né? Então, quantas vezes a gente pensa hoje, nossa, não precisa ser dessa forma aí, né? Essas nossas perguntas, tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. A gente quer agradecer a vocês, né, por aceitarem o convite de participar aqui do nosso programa Amor Está On. Né? Um convite dentre vários outros convites, amém? E a gente, né, tem um aniversariante hoje, né? Olha lá, gente, ao vivo e a cores aqui, ó. Vamos bater parabéns, pessoal da equipe. Parabéns pra você, Essa data
querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Viu? Um Parabéns. presente vocês aqui, um presente você, minha esposa, o pessoal da direção aí. Ideia dela. Ideia dela. Achou que a gente tinha esquecido? Ela deu o presentinho e tal, falei, tá faltando um bolo, mas né. O amor falei, está até on. amanhã, né? Mas hoje. O amor está Chegou on. hoje. O amor está on. E vocês aí com certeza devem estar com vontade, mas a gente se despede de vocês, agradecendo aos nossos convidados muito especiais que abrilhantaram a nossa noite nesse bate-papo super especial. E eu vejo vocês semana que vem. Deus abençoe.